Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer, ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer. Desejo revolucionário é fazer a revolução. Salve, camaradas e ouvintes de todo o Brasil. Está no ar mais um episódio do podcast Ousar Vencer, o podcast do Partidão. Aqui é Renata Regino, militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro e do PCB em Belo Horizonte, Minas Gerais. E junto comigo hoje na apresentação deste primeiro bloco, comentando sobre algumas notícias, está o camarada Eliezer. Seja bem-vindo, meu camarada. Opa, camaradas, saudações comunistas, né? O ousado não apenas chegou, como voltou, né? Bom momento para todos os ouvintes, né? Como a camarada Renata adiantou, eu sou Eliezer Araújo, sou militante do PCB e da Unidade Classista aqui no grandioso e quente estado do Ceará, né? Prazer estar de volta e vamos que a conjuntura não para, camarada. É isso. Nesse segundo bloco deste programa, a gente vai ter a participação da camarada Amália, conversando conosco sobre o novo ensino médio. E para fechar o programa, a gente vai ter uma entrevista com o camarada Janderson, o funkeiro comunista da capital paulista, né? Bora lá! Então vamos começar o nosso giro de notícias falando de coisa boa. A gente vai falar de reforma agrária. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, publicou no dia 10 de agosto uma instrução normativa com procedimentos para a declaração de interesse social de terras que serão usadas para novos projetos de assentamento agrário. A ideia é parar de esperar que terras improdutivas sejam ocupadas para dar início ao processo de expropriação, realizando assim um levantamento de terras improdutivas que podem ser usadas na reforma agrária. Em outras palavras, a ideia é passar a cumprir a lei de uma maneira proativa e não reativa. De acordo com a instrução normativa, os casos serão analisados pelas superintendências regionais do órgão. A expropriação será condicionada a um parecer técnico de cada área, que analisará as condições de acesso e infraestrutura para instalar as famílias, a existência de outros projetos e assentamentos, e também centros consumidores, e se há acampamentos identificados na região pleiteando terras, e a situação da propriedade com relação à área de influência de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação. Eliezer, comenta um pouco pra gente o que você acha dessa nova instrução normativa. Vamos lá, camarada. A gente recebeu essa notícia com até um pouco de otimismo, né? A gente sabe que existe aí uma prerrogativa, né, de que o Lula esteja pensando em fazer isso de uma forma pacífica, né, da forma como ele faz, né, no sentido da conciliação de classe, mas vamos lá. Antes da gente entrar nos meandros disso aí, um dos pontos que a gente tem que levantar com relação a essa medida é que ela vem no momento, né, em que o Brasil sofre horrivelmente com diversas derrotas nas lutas do campo, né? E aí, com exemplos disso, a gente pode citar o levantamento que foi feito apontando que o assentamento de famílias despencou depois do auge do governo Lula. Os dados sobre isso que foram sistematizados através da Lei de Acesso à Informação mostram que ali por volta de 2006, mais ou menos, a gente teve um total de 136 mil famílias, mais ou menos, 136.358, para ser mais exato, de famílias assentadas, e desde então esse número caiu abaixo dos índices de governos neoliberais como o do FHC, por exemplo. Na transição do FHC para o Lula, esses números eram um pouco superiores a 36 mil famílias, né? Aí, comparando com os governos Dilma, o ápice do governo Dilma foi de apenas 22 mil famílias, né? E de lá para cá, com Temer e Bolsonaro, esse número só despenca, né, como era de se esperar, em governos que promoveram cortes de gastos e caça aos diversos direitos trabalhistas, né? Outro exemplo das derrotas ainda do campo é o número recorde de assassinatos no campo em 2021, sendo que 35 pessoas foram assassinadas e mais de 1.700 conflitos foram registrados, né, pela Comissão Pastoral da Terra. E são conflitos por terra, água e também conflitos trabalhistas, né? E essa violência atinge exatamente uma parcela da classe trabalhadora que está
e esteve em vulnerabilidade durante os últimos 6 anos. Poceiros, indígenas, quilombolas, sem terra, assentados e ribeirinhos, né? E eles contra fazendeiros, empresários do ramo de mineração, garimpo e grileiros. Destaque para a região, principalmente de Rondônia, que foi o estado que mais sofreu com os assassinatos, inclusive de membros da Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, e no Maranhão cabe destacar a morte do Fernando dos Santos Araújo, que já era sobrevivente da chacina do Pau d'Arco, em 2017, em Belém, além da prisão do advogado Vargas Júnior, que defendia, além das vítimas da chacina, os indígenas Kayapó, que também apontam para o dado alarmante de prisões nessas perseguições, né? Ou seja, lutadores do campo, indígenas e Yanomamis, falando sobre o marco temporal, inclusive, foram as vítimas prioritárias dessa violência. Sem falar, claro, em casos de trabalho escravo, que muitos foram deflagrados durante a pandemia, e só para se ter noção, em 2021, por exemplo, não foi feita nenhuma desapropriação de terra. Então, assim, para encerrar essa primeira notícia, em um período de tantas derrotas, o aceno que o governo Lula faz para a reforma agrária é interessante, embora haja seus problemas, né? Por exemplo, chamar ocupações de invasões, né? Para a gente que tem todo um trabalho em ocupações, né? Movimentos de luta por moradia, para poder falar sobre isso, ele chegar e dizer que falar sobre invasões é um pouco complicado, né? Além disso, claro, achar que esse movimento legalista, jurídico, vai impedir que os ruralistas não reajam com violência. É só a gente pegar um texto do próprio MST de 2007 e ver o balanço que eles fazem sobre os primeiros anos do governo Lula. A violência cresceu e foi arrefecendo conforme o tempo passou. E embora muitas famílias tenham garantido seus assentamentos, isso não paga, né? Vamos dizer assim, o sofrimento da perda de anos e anos de luta pela terra. Mesmo com a tentativa, né, recente do Ricardo Salles de tentar criminalizar o movimento e com a investida que o Stedley deu nele recentemente, né, comparando com a China e sendo rebatido com a verdade, né? A China, no seu processo revolucionário, fez a reforma e no momento que ela for feita, segundo o Stedley, o MST deixa de existir. E eu espero que não, né, honestamente, mas foi de fato uma boa resposta, né? A luta no campo tem que ir para além da reforma agrária, a gente sabe disso, e tem que desembocar em uma outra realidade, mas em si é um bom começo, camarada. É um passo importante, mas a gente vê que essa declaração do presidente, né, sobre uma reforma agrária e pacífica e tranquila, ela já fica comprometida por esse próprio contexto que você relatou muito bem, camarada, né, de violência aí nos conflitos, né, em relação à terra, que vem fazendo mais e mais vítimas a cada dia que passa. Portanto, já não é um contexto pacífico e tranquilo, né, que poderia propiciar uma reforma agrária nesse sentido. Vamos ver, né, aguardar aí o que vai acontecer a partir disso, na expectativa de que auxilie a avançar, né, no processo de reforma agrária, mas sendo realistas aí e sabendo que a aceitação e a reação, né, por parte da classe dominante, aí, dos grandes latifundiários, é no mínimo improvável, para não dizer impossível, que esse processo ocorra sem violência. Exatamente, camarada. Bom, a gente vai comentar agora sobre a greve no setor audiovisual dos Estados Unidos, né? A greve teve início aí no dia 2 de maio desse ano, devido principalmente aos efeitos do crescimento dos serviços de streaming. Nos Estados Unidos, os roteiristas não recebem salário só enquanto estão escrevendo o roteiro. Eles têm uma fonte de renda recorrente que chamam de residuais, que é uma compensação financeira para os atores, diretores, escritores, etc., quando o conteúdo que eles produziram é reprisado, quando vai para o DVD e entre outras situações. O acordo de negociação coletiva que o sindicato tem com as empresas não cobria as exibições em streaming. E com o crescimento desse setor, os roteiristas passaram a receber menos em comparação com as décadas anteriores. Além de compensação financeira pela exibição de suas obras em serviço de streaming, os roteiristas reivindicam também um número mínimo de roteiristas para as equipes de produção, uma remuneração mínima ao serem contratados, garantida mesmo que seus serviços não tenham sido necessários, e que recebam pensões e planos de saúde. No dia 13 de julho, o Sindicato dos Atores também aderiu à greve, aumentando aí a pressão sobre os conglomerados de mídia.
camarada Renata puder dar o seu parecer sobre esse movimento que está movimentando as redes, né? Está movimentando também aí toda essa classe artística. Meu camarada, essa é a primeira greve, né, no intervalo de tempo de 15 anos, e gostaria de começar aqui essa abordagem trazendo um pouco sobre isso, né? No ano de 2007, que foi quando houve essa grande greve dos roteiristas nos Estados Unidos, que produziu um impacto expressivo, né, na produção e no lucro referente a elas, uma mobilização de mais de 2.000 roteiristas, né, culminou numa greve que durou mais de 100 dias e que, diante da recusa, né, das empresas de produção de filmes, séries, em atender às demandas do sindicato, a greve foi se estendendo, mas chegou a um acordo, né, que incluiu aí uma divisão de lucro em novas mídias, aumentou um pouco o salário dos roteiristas, e um acordo que também garantiu que programas de TV e filmes, né, transmitidos na internet renderiam ali aos roteiristas uma porcentagem dos lucros obtidos por esses distribuidores, né? Então foi uma vitória e assegurou que eles fossem compensados de maneira mais justa, né, pela realização do seu trabalho. Então, se em 2007 as reivindicações envolviam, né, os lucros referentes mais especificamente à venda de DVDs, que hoje já não é tanto uma questão, e também para a TV por assinatura, que, né, acho que é indiscutível mesmo, que deveriam receber, né, obrigatoriamente referente aos lucros obtidos sobre isso, mas o principal ponto que causou a reivindicação naquele momento também passava por algo que dialoga com o contexto da greve atual, né, que é produtos digitais, como, né, adaptação de episódios para a web e outros derivados aí das principais séries e produções da época. Então, existem hoje, né, 3 fatores principais também que contribuem aí para que esse movimento de greve sejam deflagrados. Então, a questão salarial, que, né, sempre foi um problema, que também estava na pauta de 2007, entre os roteiristas e os estúdios, né? Então, é uma demanda por uma compensação mínima, né, que seria ali um reajuste do piso salarial, ou seja, do valor mínimo que é recebido pelos roteiristas. O segundo fator é de que os principais impasses estão relacionados à plataforma de streaming, então isso dialoga bem com essa questão, né? Lá em 2007, a novidade que se apresentava, né, no âmbito da internet, de novas mídias, se faz presente agora também, né, quase 20 anos depois, com essas diferenças, porque hoje, né, os streams se tornaram um dos principais meios de distribuição de conteúdo na indústria do entretenimento e também realizam produções próprias atualmente, né, e dessa forma a maior parte do lucro obtido com essas produções fica retida, concentrada ali na mão, né, dos executivos e não chega aos roteiristas e atores, né, e demais trabalhadores aí envolvidos no processo de elaboração e produção dos filmes. E o terceiro fator que contribui grandemente também para essa greve que está acontecendo no momento diz respeito também a uma nova tecnologia, né, que estão reivindicando que seja estabelecido ali mecanismos de proteção contra o uso de inteligência artificial na criação dos roteiros e também mecanismos para estar protegendo ali o que foi produzido pelos roteiristas até então. Então, assim, a gente chega nessa greve, né, com as questões relacionadas à melhoria salarial, melhoria das condições de trabalho, se mantendo presente e com essas necessidades, né, adiante aí, que se apresentam diante do desenvolvimento da tecnologia. É isso, camarada. E cabe salientar, né, assim, essa luta dos atores e dos roteiristas mostra, né, pra gente que está aqui acompanhando o desenrolar das lutas, né, da nossa classe aqui no Brasil também, a importância, né, da luta coletiva, da luta pela via sindicato, que a gente que está construindo aqui, por exemplo, a unidade classista, sempre bate muito nessa tecla, né, e a gente vê que existe até mesmo uma solidariedade internacional, né, com relação a esses atores e roteiristas que estão aí em greve nesse exato momento, camarada. Então vamos acompanhar o desenrolar dessa greve e torcer, né, para que
os atores e roteiristas consigam, né, o que eles têm reivindicado. Inclusive, Eliezer, essa questão da solidariedade de classe, né, ela se evidencia também, né, nesse contexto aí que ocorre a adesão, né, do Sindicato dos Atores a essa greve. Foi um passo importante, né, tendo em vista que isso inviabilizou que alguns projetos que já haviam sido roteirizados seguissem sendo filmados, e esse movimento, né, dos artistas se juntando a esse movimento de greve, também reivindicando, né, melhores condições de trabalho, pagamento justo, pagamento residual das plataformas de streaming, mais transparência também, né, no processo de cálculo desses valores. A pauta dos atores, mais específica, também passa pelo uso, né, pela regulamentação do uso de inteligência artificial. Então, assim, a última vez que os atores entraram em greve nos Estados Unidos, né, contra os estúdios, foi lá na década de 80, reivindicando, né, participação dos lucros das fitas de videocassete, TV por assinatura também. E essa é a primeira vez nos últimos 63 anos que atores e roteiristas, né, de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo. Então, essa adesão do sindicato dos atores, ela traz um peso, né, maior aí no processo de negociação entre o sindicato dos roteiristas, entre o sindicato dos trabalhadores, né, e a associação que representa aí os estúdios e as plataformas de streaming também. Então, apesar de isso vir ajudando nas mobilizações, inclusive com manifestações de rua acontecendo em 3 estados lá nos Estados Unidos, isso colabora também, né, não só no aspecto de dar visibilidade, como naquilo que já foi falado, a partir do momento que inviabiliza de forma maior ainda, né, a continuidade da gravação e de produções que já poderiam seguir rodando por já ter esse roteiro pré-existente. Então, isso reforça também, né, a importância, né, da construção de sindicatos que abranjam ali todos os trabalhadores de uma mesma indústria, tendo em vista que isso fortalece muito, né, a capacidade de mobilização, a capacidade de negociação desses sindicatos do que os sindicatos específicos, né, separados ali por profissões específicas. Então, a existência de um sindicato que abranja todos os trabalhadores, ele daria conta, né, de avançar nessa construção da solidariedade de classe entre os trabalhadores e proporcionando melhores condições de luta, né, o que é muito importante. Não se trata de mero detalhe aí para nenhum segmento da classe trabalhadora. Então, a gente vem chegando agora, né, a mais de 100 dias de greve, e por mais que na última semana tenha se intensificado as reuniões de negociação, a resposta do sindicato, né, dos roteiristas, essa semana, sobre a proposta mais recente por parte dos estúdios, ainda indica que a greve está um pouco distante de acabar. O sindicato ele tem procurado ceder e flexibilizar, mas ainda avaliam, né, que a postura da Associação dos Estúdios é muito inflexível e não acolhe ali as demandas, né, das melhorias nas condições de trabalho, salário justo e das garantias trabalhistas adequadas para os roteiristas, e agora também podemos falar, né, para os atores. E essa discussão, né, ela vem surgindo em outros países, e aqui no Brasil também, o Sindicato dos Técnicos do Cinema e Audiovisual, também o SATED de São Paulo, e outros sindicatos da área já vêm se reunindo também para discutir o futuro, né, das relações entre o setor e os streams aqui no contexto nacional. Então, tem que seguir sendo objeto aí de estudo, de debates, para que a gente acompanhe esse processo aqui também e procure aí, né, garantir que os trabalhadores que contribuem para essa indústria aqui também consigam avançar aí no que diz respeito à melhoria de condições de trabalho, de salário e garantia de acesso a direitos. É isso, camarada. Vamos torcer para que o desfecho seja o positivo, né, para a categoria. Vamos, seguimos aí solidários também à luta, né, desses trabalhadores. Então, seguindo agora para mais uma pauta nacional aqui nesse giro de notícias, né, a gente vai estar falando um pouco das atualizações mais recentes do caso Marielle Franco.
né, mais uma testemunha do caso Marielle Franco foi assassinada. No dia 7 de agosto, o ex-vereador Jair Barbosa Tavares, mais conhecido como Zico Bacana, foi vítima de um ataque muito parecido com o que matou Marielle Anderson. Zico estava com o irmão, Jorge Tavares, em um comércio no bairro de Guadalupe, na zona norte da capital fluminense, quando um veículo parou e um grupo de homens atirou contra os dois. Ele é o quinto envolvido no caso Marielle a ser assassinado. Além dele, já morreram o ex-PM Edmilson da Silva de Oliveira, o Macalé, que teria intermediado a contratação do assassino, o ex-PM Adriano Magalhães de Nóbrega, apontado como chefe da milícia carioca, escritório do crime, e envolvido no esquema de rachadinha do hoje senador Flávio Bolsonaro, e também o miliciano Hélio de Paulo Ferreira, que teria participado da reunião em que o assassinato da Marielle foi planejado, e Lucas Prado Nascimento da Silva, o Todinho, apontado pela Polícia Civil como responsável pelas alterações feitas no documento utilizado para cometer o crime. Eliezer, gostaria que você comentasse um pouco, né, como esses últimos acontecimentos aí se desdobram, né, nas investigações do caso Marielle. Bom, camarada, o caso do assassinato da Marielle é um daqueles que a gente costuma dizer, né, que ainda vai passar muita água por baixo dessa ponte, né? Desde lá, 14 de março de 2018, ainda não se sabe quem foram os mandantes do assassinato. O que se pode supor, e ênfase no supor, é que se trata de gente com as costas quentes e o dinheiro no bolso, né? Com a morte do Zico Bacana, né, o ex-vereador, que já havia sido citado como chefe de milicianos num relatório da CPI das milícias, sobe para 5 o número de envolvidos e testemunhas que foram mortos nesse processo, como você disse, né, camarada? Então, a gente está vendo uma movimentação muito clara de eliminar pessoas que estavam até então direta ou indiretamente envolvidas com a milícia, com o escritório do crime, para ser mais preciso, do Rio de Janeiro, que eram alvo, cabe salientar, de um importante projeto de lei que a Marielle Franco tocava antes de ser assassinada, que iria inviabilizar uma das fontes de lucro mais cruéis com a população que vive ali nas áreas dominadas por milícias, né? Que é a questão da grilagem de terras, que consiste basicamente em forjar a documentação de terrenos e casas para serem expropriados, né? O que em regiões de moradia que se deram através de ocupação irregular, vamos colocar dessa forma, é se aproveitar da fragilidade, né, dessas pessoas e do descaso que essas famílias sofrem pelo Estado. Então, essa brecha do Estado é explorada de forma cruel e o pior, numa situação dessas, você chama quem? A polícia, né? Então, assim, a Marielle vinha tocando esse projeto de lei que iria atacar a jugular, né, uma das fontes de renda mais lucrativas da milícia. Além disso, a gente pode destacar o depoimento recente, né, de um dos envolvidos diretamente com o assassinato da Marielle, o Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro que foi utilizado para o crime, né? No caso, ele deu um novo depoimento por motivos de quebra de confiança, porque o autor dos disparos, o Rony Lessa, teria mentido ao dizer que não pesquisou sobre a Marielle antes de cometer o crime. O que a gente sabe que é uma mentira, uma vez que passados 4 anos a gente respondeu quem matou Marielle, mas a pergunta que deve ser feita agora é quem mandou matar Marielle. Porque claramente, com todos esses assassinatos de pessoas envolvidas no caso, há uma preocupação de proteger alguém muito poderoso, muito importante, que a atuação de Marielle estava incomodando. E cabe lembrar também, né, as conexões das milícias com a família Bolsonaro. A gente sabe de antemão que o Fabrício de Queiroz tinha a sua mãe e esposa trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, e que o Rony Lessa era praticamente vizinho do Jair, né, no Vivendas da Barra. E assim, desse crime a gente quer saber quem são os mandantes do assassinato da Marielle. E até agora a gente tem essas últimas atualizações que a gente pode configurar de certa forma como queimas de arquivo, né? E até agora a gente ainda não tem essa resposta, camarada. E essas são as considerações que eu tenho a levantar nesse exato instante. Sim, ainda não temos, mas seguimos aí, né, na cobrança para que
essa resposta seja dada aí a todo o povo brasileiro, né? Quem mandou matar Marielle Franco? Exatamente, camarada. Agora, a última notícia desse primeiro bloco é a CPMI dos atos golpistas, né? Vamos lá, o Natal chegou mais cedo, pelo que parece, né? Para o colegiado da CPMI dos atos golpistas. Nos últimos dias surgiram alguns presentes, né? Até lá são 17 mil e-mails que os ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro não apagaram corretamente. No dia 17 de agosto, Alexandre de Moraes, o Xandão, ministro do STF, autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Também no dia 17, no depoimento à CPMI, Delgatti incriminou Jair Bolsonaro, do PL agora, né, ao apontar envolvimento do ex-ocupante do Planalto em tentativas de golpe. Camarada, como é que você está vendo essa movimentação aí na CPMI dos atos golpistas? Então, camarada, estamos observando agora, né, o surgimento de provas materiais consistentes aí que podem estar levando o genocida ex-presidente Bolsonaro para a prisão. E estamos, inclusive, aguardando, né, ansiosamente esse dia. Inclusive, já está tardando, mas a perspectiva que vem se conformando é que não falhará a prisão deste genocida. Então, né, sobre esse material dos e-mails, né, que os ajudantes de ordem do ex-presidente não apagaram corretamente, né, o material ele foi movido para a lixeira, que não foi esvaziado e permitiu aí, né, que fossem recuperadas as mensagens que estão sendo usadas também pelas investigações. E esses e-mails revelaram, né, as joias não cadastradas e a tentativa de comercialização, né, por exemplo, de um Rolex recebido em viagem oficial no valor de cerca de 300 mil. Então, esses e-mails, né, eles acabam tendo uma relevância expressiva aí no caso contra Bolsonaro pela questão do peculato, né, que é um crime aí que consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio de funcionário público que os administra ou guarda. Abuso de confiança pública. É disso que se trata o crime de peculato. E por meio, né, dessas mensagens, tanto que não foram, né, descartadas aí de forma correta, quanto outros elementos que demonstram aí a total incompetência, né, digital de Bolsonaro e seus aliados. A gente pode relembrar, por exemplo, o próprio Mauro Cid, né, que não apagou as mensagens do seu celular entre a primeira e a segunda investigação que foi alvo, fornecendo aí, né, provas também materiais contra a própria atuação. Ele que havia sido preso inicialmente, né, pela questão da fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro, acabou dando elementos aí para que outras investigações e contribuindo com outras investigações em andamento. Então, ele que era o braço direito aí, né, do genocida ex-presidente, ele tinha um acesso, né, muito direto com o Bolsonaro, inclusive para assuntos de caráter pessoal. E uma coisa até que mostra aí, né, como tem características de família, né, dessa questão também, o pai do Cid, né, o coronel Mauro Cid, ele Ai, desculpa, eu não consigo falar disso sem rir. Ele também produziu uma série de provas contra si mesmo, né, ao não apagar também de forma adequada as mensagens que ele enviou pelo WhatsApp e tendo deixado de apagar algumas que ele havia enviado para si mesmo, né, e uma das provas também nessa questão, inclusive, da venda das joias seria uma sequência de imagens que ele enviou para si mesmo via o WhatsApp, tendo uma dessas imagens que aparece, inclusive, o reflexo, né, dele nas imagens, algo que, portanto, não dá para negar envolvimento ou alegar que havia recebido aquelas imagens de alguma outra pessoa, tentando aí incriminar, talvez, terceiros para se safar. E isso não é mais possível, né,
felizmente para nós, graças a essa total incompetência aí do Bolsonaro e seus aliados em relação a isso. Então, esse contexto termina, né? Não termina ainda, mas ele vai avançando aí, o cerco vai fechando sobre Bolsonaro, né? Então, por exemplo, no depoimento que o Delgatti, né, prestou na quinta-feira, dia 17, ele faz uma série de declarações que, se forem comprovadas, né, já dão mais base, mais do que material para justificar a prisão de Bolsonaro. E também, né, esse elemento recente que surgiu também no dia 17, que foi a autorização da quebra do sigilo bancário, tanto do genocida quanto da esposa dele, provavelmente vai gerar mais provas aí também que vão acabar culminando com a prisão deste genocida e de mais outras pessoas aí no meio do caminho, né, que estão sendo comprovadamente atreladas tanto à movimentação golpista que ocorreu após o segundo turno, né, culminando ali com aquelas ações desprezíveis que aconteceram no dia 8 de janeiro, como também por ter relação com outros crimes, inclusive, que vem se evidenciando no processo de investigação, né, que mostra, inclusive, que relações aí desse ex-presidente e sua família não é só com os milicianos, né, com uma vasta gama aí de criminosos que atuam de diversas e variadas formas. Então, com isso, né, eu espero, inclusive, Eliezer, que no próximo programa aqui, né, do podcast, a gente consiga já, né, porque esperamos aí que se dê o quanto antes esse processo de prisão do Bolsonaro, e o desejo é que no próximo episódio a gente já possa comentar especificamente sobre a prisão deste genocida. Eu tenho 2 comentários assim muito breves para fazer sobre isso, né? Primeiro de tudo que, além de tudo, incompetente, né? Tipo, 4 anos sofrendo com toda e qualquer declaração. Acho que a gente tem o direito de dar uma risada, né, de vez em quando. Tem, ainda mais que esse genocida ele não se comoveu com tantas mortes ao longo da pandemia, né? Exatamente. E vem chorar agora porque está, né, sendo investigado e em risco objetivo de ser preso. Então a gente não tem como se sensibilizar com esse indivíduo. Exatamente. Se eu disser que eu tenho pena, eu vou estar mentindo. E aí, se preparar, né, para talvez o maior sextou e o maior carnaval fora de época de todos os tempos, né? Eu acho que a gente também merece, depois de 4 anos aí de luta e sofrimento contra esse fascista, né, camarada? Merecemos. Toda a classe trabalhadora nesse país está acompanhando e merece aí, né, que seja responsabilizado pelo... Provavelmente, infelizmente, né, ele não vai ser responsabilizado por todos os crimes que cometeu, mas que seja responsabilizado de alguma forma já é um passo aí no sentido, né, de obtenção de justiça, ainda que nesses termos aí, né, da justiça burguesa, e é o mínimo, né, que deveria acontecer com esse senhor que já devia estar lá na Papuda e ainda não foi. Inclusive, vamos seguir, né? Estamos gravando aqui este episódio na sexta-feira, dia 18, às 13 horas, e acompanhando para, quem sabe, já ter aí este fim de semana de comemoração porque o Bolsonaro foi preso. É isso aí, camarada. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco de notícias, né? O nosso giro de notícias. E a partir de agora vocês vão ficar com o nosso segundo bloco, com a participação da camarada Amália, conversando sobre o novo ensino médio. Um abraço, camarada. Tchau, tchau. Começando o segundo bloco deste 4º episódio do podcast Ousar Vencer, vamos falar sobre o NEM, o novo ensino médio. O novo ensino médio obriga que as escolas destinem 40% das suas aulas em disciplinas optativas, o que impacta enormemente toda a comunidade escolar, as estruturas das escolas e também o trabalho dos professores. Em abril deste ano, por pressão dos movimentos dos estudantes e professores organizados, o governo federal suspendeu a sua implementação e, no final de junho, abriu consulta pública sobre o tema, que encerrou no último dia 7 de julho. Para conversar sobre o tema,
Nós vamos estar recebendo hoje aqui a camarada Amália Cardona Leites, professora do Instituto Federal Catarinense, vice-coordenadora da seção Rio do Sul do Sinacef e membro também da Coordenação Nacional da Unidade Classista. Olá, camarada, seja bem-vinda. Oi, camarada Renata. Obrigada, muito bom estar aqui. Nós que agradecemos você aceitar nosso convite. E para começar, Amália, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como surgiu, né, essa proposta, esse novo ensino médio. Então, o novo ensino médio já está ficando um pouco velho, inclusive. Se a gente vai pensar em qual é o governo que começa a fazer uma crítica ao molde do ensino médio que nós tínhamos, né, até então, a gente vai voltar lá para campanha de reeleição da Dilma. Vai ser uma promessa de campanha em 2014. A Dilma vai fazer falas e dar entrevistas criticando o excesso de disciplinas do ensino médio e dizendo que ele não era atrativo para os jovens e que por isso seria necessário pensar em um novo modelo. E de fato esse novo modelo ele começou a ser planejado, né, começou a ser formulado, mas a Dilma não colocou em prática, até não só pela demora na sua formulação, mas também, né, pelo próprio golpe. E aí, em 2017, o governo Temer ele vai sancionar por medida provisória, ou seja, ele, né, já atropela muito, né, o processo. E aí aprova uma medida provisória que era a MP 746, que era de 2016 ainda, que vai se transformar na Lei 13.415 de 2017, dizendo, né, e essa lei é a lei que vai instituir, então, estabelecer o novo ensino médio. Por que ela não é já aplicada naquele momento? Porque falta fazer alterações na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e essas alterações acabaram demorando mais tempo do que o governo previa. Então, por isso que a gente só foi ver a concretização do novo ensino médio no governo Bolsonaro, né? Não por nenhum outro motivo. E aí é sempre importante lembrar que em 2016, né, o novo ensino médio já era uma preocupação das entidades estudantis do movimento sindical, e nós tivemos mais de 1.000 escolas ocupadas, entre escolas de ensino médio e universidades, que estavam, né, na pauta dessas ocupações. Era contra a PEC da morte, mas o novo ensino médio também ele era uma das bandeiras de luta naquele momento das ocupações secundaristas. Então, foi o momento, acho, né, quando a gente pensa na história recente de mobilização estudantil, foi a maior, né, acho que dos últimos, não sei se dá para dizer que dos últimos 10 anos, mas que quando a gente pensa em curto prazo, sim, né, foi muito, muito importante, né, movimentou e unificou a categoria dos estudantes e dos trabalhadores da educação como a gente não via, né, em muito tempo. E, bem, aí então o governo Bolsonaro, o que ele vai fazer, né? Então já está aprovada a lei, essa lei vai ser implementada sem diálogo nenhum com os agentes, né, com os principais envolvidos na educação. Então não são ouvidos estudantes, não são ouvidos professores, não são ouvidos sindicatos, a comunidade escolar também não. Ele é totalmente colocado aí de cima para baixo. E é importante dizer que o governo, ele, quando a gente fala implementa, né, mas de fato quem executa mesmo são os estados e não o governo federal, né, tanto que os institutos federais, que são instituições de ensino médio, não, em teoria, não estão seguindo o novo ensino médio porque tem projetos políticos pedagógicos específicos, né, e são regulados por outras legislações. Então, o novo ensino médio ele passa a ser, né, uma iniciativa aí dos estados, né, ou melhor, né, uma ação que é feita através dos governos estaduais. E aí o governo Lula 3, né, quando o Lula vence, sabendo, né, de toda essa polêmica e de todas as críticas que não é só a esquerda, né, mesmo os setores aí de centro vão se colocar contra o novo ensino médio. Então o governo Lula 3 decide abrir uma consulta para melhorar o novo ensino médio. E aí a gente já tem um problema, porque nós não queremos melhorar o novo ensino médio, a gente quer revogar esse novo ensino médio, porque a gente entende que não tem remendo.
E essa consulta pública nada mais é do que uma maneira de validar, né, de dar um respaldo para algo que foi totalmente imposto de cima para baixo, não teve, né, as entidades, como eu comentei antes, na sua elaboração, e o governo Lula quer dar um verniz aí de democracia só para seguir mantendo. E aí teve então, né, toda uma mobilização, né, recentemente, aí tivemos, né, atos em maio contra o novo ensino médio. E aí a gente acabou depois tendo as notícias, talvez eu vou me perder aqui na data, mas o governo disse então que ele iria aperfeiçoar a reforma, né? Sempre essa tentativa de mudar um pouco as palavras para deixar um pouquinho mais bonito. E a implementação foi suspensa em abril. Mas é importante ressaltar que essa implementação suspensa não quer dizer que os estudantes e professores que estão trabalhando sob o novo ensino médio voltaram aos moldes do anterior. Simplesmente quer dizer que o Enem 2024 não vai estar adequado aos moldes do novo ensino médio. Porque se de fato quem concretiza o novo ensino médio são os governos estaduais, são as escolas estaduais, essa decisão do governo federal de suspender a implementação, ela não tem um efeito prático no cotidiano dos estudantes, né, das escolas. Então, é esse momento que a gente está hoje. Né? A gente tem essa consulta pública e esse discurso de que vai ser ouvido, que vão ser ouvidos, né, os envolvidos, e a implementação, o que cabe ao governo federal, está suspenso, mas de fato ele segue existindo aí nos estados. Certo. A sua fala até o momento já trouxe até alguns elementos, né? Mas você enfatizou algo muito importante sobre não ter muito remendo, né, nesse projeto. Ele precisa de fato, no novo ensino médio, ele precisa de fato ser revogado, e que alguns estados já começaram, né, o processo de implementação também desse novo ensino médio. Então eu queria que você tratasse um pouco, né, sobre as consequências, né, da implementação desse novo ensino médio, as que já puderam ser observadas e as que serão observadas quando ele já estiver funcionando articuladamente em nível nacional. Certo. Então, por que a gente precisa se opor, né, e revogar e não adianta tentar remendar? O novo ensino médio, já de cara, ele reduz brutalmente a carga horária das disciplinas de linguagens e humanas. Como que isso acontece? O aluno agora vai ter aulas de áreas do conhecimento. Então, área do conhecimento de humanas. E ali está diluído e muito superficial e rasteiro todas as disciplinas de história, filosofia, geografia, sociologia, como se fosse, né, apenas a mesma área do conhecimento e não fosse necessário aprofundar nenhuma delas. Ele foca em habilidades para o mercado. Ele não foca em construir um sujeito crítico, né, em entender a educação como uma ferramenta de emancipação humana ou de desenvolvimento numa perspectiva mais unilateral, como a gente defende, né? Ele vai focar em habilidades para o mercado. Então, vai ter uma das disciplinas, por exemplo, que é projeto de vida, que vai estimular valores como cooperação, né, e aí a gente, quando pensa no mercado, né, ele está querendo o quê? Está querendo formar trabalhadores, né, uma mão de obra minimamente qualificada, minimamente, porque o conhecimento dado, ele começa a ser, né, superficializado, ele é diminuído. Então, essa mão de obra é minimamente qualificada, mas ela tem as habilidades necessárias para trabalhar. Então, para trabalhar em equipe, para ser obediente, para não ser crítica. Só que isso, como ele está acontecendo na escola pública, aumenta ainda a desigualdade do acesso à educação entre escola pública e privada. Porque enquanto os nossos alunos de escola pública, eles recebem uma formação rasteira, a escola privada segue com todas as disciplinas, com toda a carga horária, inclusive com mais disciplinas, né, dando a formação de elite para as elites, né. Além disso, tem a inserção, né, que você falou lá no início, de 40% dessa carga horária é para itinerários formativos. Então, por um lado, você tira as áreas do conhecimento, as disciplinas tradicionais, né, importantes, e você coloca itinerários formativos que são, como, né, a gente comentava antes aqui nos bastidores,
como fazer brigadeiro, o que está rolando por aí. Você insere esse tipo de conteúdo ou de, entre muitas aspas, conhecimento. O que isso gera para os professores? Gera demissão, gera desvio de função, porque o professor de geografia ele vai dar aula diária do conhecimento de humanas, então ele vai tentar, né, se virar nos 30 para dar uma aula que abarque sociologia, história, né, outras disciplinas. O Estado se desobriga agora a fazer concurso, porque se antes você tinha que ter um professor, né, vou dar o exemplo de humanas de novo, você tinha que ter um professor de geografia, um professor de história, um professor de sociologia, cada um trabalhando no mínimo 20 horas, no mínimo, né, a maioria 40, agora você tem um professor que cumpre, né, todas as tarefas aí. Então você não precisa fazer concurso, conforme os professores se aposentam, você não precisa repor, porque você vai estar, né, simplesmente colocando um professor para dar conta de tudo isso. E isso vai legitimar a redução de recursos para a educação, porque não vai ter necessidade, entre aspas, de novo, de lutar por mais concurso. Né? Se você não tem uma demanda agora de trabalhadores, porque os que tem ali no quadro da escola pode diminuir muito, que eles vão dar conta, porque afinal a carga horária é muito reduzida, você não precisa aumentar o quadro, não precisa fazer concurso. Além disso, essa carga horária dos itinerários formativos, que é 40%, ela pode ser dada EAD ou por instituições parceiras, aspas também no parceiras. E aí, só para você ter uma ideia, Renata, já finalizando essa parte, aqui em Santa Catarina começou, já faz poucos meses, que algumas escolas estaduais têm um projeto piloto, em que no itinerário formativo é o Sistema S que está assumindo uma das trilhas. E os professores temporários estão sendo demitidos, porque agora vêm os professores do Sistema S e vão cumprir, né, e vão trabalhar com os alunos a carga horária de até 40%. Então isso precariza ainda mais a nossa educação, que já vinha, né, precária, e o novo ensino médio ele legitima e fortalece, né, essa situação. Sim, e ainda tem disciplinas, né, relacionadas à questão do empreendedorismo e que são colocadas de uma forma, inclusive, a tirar a responsabilidade do Estado quanto a uma série de questões que são, né, que deveriam ser garantidas pelo mesmo, e colocando a responsabilidade ali de garantias que deveriam ser previstas pelo Estado nas costas, né, desses estudantes que estão aí se formando. Amália, para a gente ir caminhando aqui para o final desse bate-papo contigo, eu queria que você contasse para a gente como é que está, né, o processo aí de luta pela revogação do novo ensino médio. Aí que a coisa fica feia, Renata, porque se em 2016 a gente teve mais de 1.000 escolas ocupadas num processo incrível, né, de mobilização e, como eu comentei antes, aí, de união da estudantada com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, a gente, com a eleição do Lula 3, os principais sindicatos, né, que é né, onde eu atuo, os principais sindicatos, eles são dirigidos pela CUT. E a CUT não tem interesse nenhum em tocar essa luta. Né? Os atos que o Brasil teve em mais de 50 cidades em maio, eles foram puxados pelo movimento estudantil. Né? Eles foram puxados pela UBS e aí os sindicatos aderiram. A CNTE, que é a Central Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é a central que aglutina os sindicatos de trabalhadores, né, do Brasil, uma das coisas que ela fez, se você consultar lá na página deles, é que ela assinou uma carta com 300 entidades pedindo revogação. Então a gente está vivendo esse momento histórico aí de um grande esforço de direções sindicais cutistas, lulistas, para apassivar a classe e criar uma ilusão de que que eles estão fazendo alguma coisa, quando de fato não estão, não. E se não fosse os estudantes terem puxado em maio, acredito que nem o ato de maio teria acontecido. O Daniel Cara, né, que é uma das figuras aí que tá nessa discussão, ele fez, junto com outras pessoas, um projeto de lei para substituir o novo ensino médio, porque a crítica do governo um dos argumentos do governo era: vocês criticam o novo ensino médio, mas tem que colocar algo no lugar. Então eles, né, tem esse grupo aí de pesquisadores, professores, enfim, que fez um novo projeto de lei. Só que como que isso está chegando nos sindicatos, como no meu, no Sinasef? A gente vai para a Assembleia e coloca a questão, porque o novo ensino médio está afetando também os institutos federais,
E a resposta da direção é: sim, nós precisamos nos mobilizar, a gente tem que apoiar a aprovação do projeto de lei do Daniel Cara, a gente precisa ir nos gabinetes, conversar com deputado a deputado, senador a senador, e aí nesse esforço aí para colocar a luta, né, uma luta que deveria estar na rua, que deveria ser massificada, que deveria estar sendo feita desde as bases, ela fica restrita aos gabinetes. Né? E aí ainda tem outro impasse, que é como o novo ensino médio, ele é executado pelos estados, a gente depende muito da mobilização dos estados. Então, mesmo as entidades nacionais, elas têm um alcance, mas é possível que você tenha hoje, eu não tenho mais informações, né, porque o Sinasef é um sindicato só, né, no Brasil todo, mas a gente tem camaradas da fração básica, da fração da educação básica que poderiam falar, que a questão de que é muito heterogênea a luta nos estados, né? Você tem estados com a categoria mais mobilizada, o Rio de Janeiro, que é um exemplo, né? Teve uma greve, agora até há pouco tempo estava em greve, e alguns outros estados com a categoria muito, muito paralisada mesmo. Então essa luta, né, fica mais complexa por isso. E a gente tem como exemplo aí, já finalizando a minha parte, as escolas cívico-militares, né? Então é muito semelhante a situação, porque o governo federal disse que vai cancelar a implementação, mas alguns estados, como o Rio Grande do Sul, disse que vai manter. E aí se esbarra, né, nessas questões aí. Então a situação é essa, assim, não muito boa, complicada. Certo, fundamental mesmo a luta pela revogação deste novo ensino médio, né, pela construção de uma educação que seja de fato democrática, laica e de qualidade, e pela construção de uma escola popular. Agradecer sua participação, camarada, muito importante te ouvir falando sobre esse tema tão relevante para toda a população brasileira, e espero te encontrar novamente aqui em próximos episódios do podcast Ousar Vencer. Obrigada, camarada, com certeza. Então, um abraço e até breve. Um abraço. E aí, camaradas, aqui é o JP Guarnieri e eu tô aqui gravando ineditamente, presencialmente com o nosso camarada Janderson. Janderson, dá um oi aí pros nossos ouvintes. Salve, camaradas, boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, na verdade. Camarada Janderson na voz, diretamente do Jaraguá, tamo junto. Janderson, eu queria começar aqui falando um pouco da sua trajetória, né? Contar um pouco da sua história de vida, como você começou a fazer música, em que época mais ou menos você começou a fazer música. Entendi, mano. Olha, eu comecei a fazer música por volta dos 9 anos, isso era 2008 para 2009. Eu fazia alguns versos de poesia, gostava de cantar as músicas que minha mãe escutava em casa, que era forró, MPB, um DVD de karaokê da Gradiente, na época, marcou muito e tudo mais. Até que, ali por volta de 2010... teve a morte do Michael Jackson, né, um cantor, um grande astro pop, da música black, também da música negra. E aí eu percebi que no funk, no círculo do funk, era muito comum fazer homenagens para mortos, principalmente da quebrada ou principalmente ídolos. Já era cultural, assim, né? E aí eu fiquei pensando, bom, acho que eu vou ter que fazer uma homenagem para o Michael Jackson, porque ele é marcante e tal, acho que ninguém vai fazer, eu vou fazer. Isso eu tinha uns 9 para 10 anos, ali por volta de 2009, 2010, ali nesse círculo de anos, né? Até que eu fui engajando mais nisso, nesse negócio de fazer músicas, fiz umas músicas em homenagem à minha quebrada, fiz uma música falando sobre a dificuldade de ser negro, tá tudo no YouTube como MC Jandinho, né? Uns vídeos lá, bem antigos. E a partir de então comecei a apresentar para os meus amigos da rua, da escola, até que eu comecei a dar as caras para cantar no show de talentos da escola, para cantar nas rodas de amigos da escola que fazia no recreio, no intervalo, nos eventos da quebrada, eventos culturais organizados por um time de várzea que tinha na época, lá do Jardim Rincão, né? Era o Projeto Criança, o nome de um lugar que me deu palco num momento crucial ali da infância para eu ter coragem e desenvolver algumas habilidades. Aí eu fui cantando. E funkeiro comunista propriamente foi ali por 2015, né? Mas enfim, talvez a gente chegue nessa parte em outro momento. É interessante que você falou que já pequeno você fez uma música sobre a dificuldade de ser negro, né? Então existe um cunho político na sua música que até precede a sua
seu entendimento, sua organização enquanto comunista, né? Isso, é perfeito, exatamente. É a música Quando Se É Negro, o nome da música. MC Jandinho, Quando Se É Negro. É onde eu coloco, enfim, uma série de dificuldades que já era de conhecimento público e difuso, sabe, na sociedade. Eu tive, não sei se eu posso chamar de privilégio, mas ter nascido nessa geração onde o orgulho negro, o Black Power, né, no cabelo, tem sido mais presente, mais comum, me ajudou um pouco a entender as situações e a influência do hip hop também. Eu tive um amigo que gostava muito de rap na minha infância, o Guinho, né, o Joelito. Hoje ele mora ele mora em Ilhéus, o Joelito. E ele gostava muito de hip hop norte-americano, e aí isso já me trouxe uma certa familiaridade estético, cultural, sabe? Com orgulho negro e tudo mais, e isso sempre foi presente, sim. Eu só não juntava as peças, né? Eram conhecimentos dispersos, mas sempre foi presente. Só começou a ser predominante, a caracterizar mesmo todos os meus trabalhos, depois que o país passou por momentos muito turbulentos, né, do cenário político, a partir de 2013, principalmente. Aí eu comecei a querer juntar as coisas, né, com mais precisão. Aí eu fiz músicas relacionadas a protestos que eu fui. Tem uma música chamada Violentamente Pacífico, que está lá nos Reels do meu Instagram, lá embaixo. Eu tô de trança, né, na época, uma camiseta branca. Ali foi um marco de quando eu cruzei a ponte, sabe? Pensei, bom, acho que eu vou ter que me destacar, não, enfim, apenas musicalmente, com beat, com melodias diferentes, mas acho que um conteúdo bem diferente pode chamar a atenção de um círculo específico. E era o círculo que eu estava me envolvendo, o círculo da militância. Então eu comecei a pensar, bom, acho que eu vou pautar de maneira mais direta a política, né? Aproveitando, então, como que você exatamente se aproximou da militância comunista especificamente? Como que você veio parar no PCB? Eu lembro que depois de 2013, quando tiveram várias manifestações populares, eu comecei a prestar mais atenção em jornais, no assunto política como um todo, sabe? Os raps também foram, enfim, o movimento hip hop também foi atingido por aquele levante popular, por aquela crise econômica e política que abalou o Brasil. E eu lembro que várias letras começaram a surgir. Tem um MC chamado MC Garden, por exemplo, que ele, ali por volta de 2013, já fazia funks falando de política, né? Mas não necessariamente comunista. Eu lembro também que bandas de rock anarquistas aproveitavam para fazer música também por conta daquele momento. Enfim, uma série de artistas. Em 2012 lançou a música Marighella dos Racionais, e isso também fez com que em 2014, quando eu estava visitando mais conteúdos de política na internet, eu visse esse clipe do Marighella. E aí, bom, Marighella, Racionais. Eu sempre respeitei Racionais. Quando eu vi que Racionais respeitava Marighella, eu passei a entender, bom, quando pessoas ligadas ao pensamento conservador nos chama de vagabundo, terrorista, bandido e tudo mais, me parece que não é tão simples assim e não é tão ruim assim. E aí eu comecei a perder o preconceito com a esquerda. Preconceito que eu não tinha formado na cabeça, mas que a gente sempre tem quando dá uma olhada de primeira, assim, sabe? Pensa, pô, também me parece que dinheiro é bom, sabe? Ficar rico é bom, então eu não sei se eu vou comprar muito essa ideia de ser de esquerda. Só que quando eu vi que os Racionais respeitavam a esquerda, quando eu vi que o Eduardo Tadeu, do Facção Central, se manifestava bastante no sentido anticapitalista, eu comecei a ficar mais aberto a conhecer ideias revolucionárias. Até que eu comecei a tomar coragem para ir para os protestos que eu achava pertinente. O primeiro ato que eu fui na vida foi um ato contra o golpe, ali em 2015, no final de 2015. No final de 2015 teve um ato organizado pelas forças da social-democracia, do campo democrático popular, melhor dizendo, e um desses atos, o primeiro que eu fui, foi organizado ali no Largo da Batata, na região de Pinheiros, uma caminhada até a Paulista e tudo mais. E aí, para finalizar, né, essa explicação de como eu me aproximei, em 2016, depois das escolas aqui em São Paulo serem ocupadas devido à reorganização escolar, eu comecei a tomar coragem mesmo para ir para os protestos mais radicais, que não eram organizados por aquele campo.
o campo democrático popular. Até que eu comecei a ir em alguns atos secundaristas, né, na transição do ano ali entre 15 e 16. E ali eu vi setores anarquistas que tinham mais coragem no ato, que não ligava tanto para as regras, e isso foi me ajudando a perder aquele apego que a gente tem pela legalidade, pelo pacifismo e tal. Isso cumpriu um papel. Em seguida, quando eu vi várias debilidades desse campo mais anarquista, autonomista, depois de eu ter atuado, inclusive, através de táticas black bloc, quase fui preso em alguns momentos e tudo mais, depois que eu percebi certas debilidades, eu passei a querer ler mesmo, tanto os anarquistas quanto os comunistas, marxistas, né? E aí até que eu cheguei em Marx, e em Engels, Lenin, né? Eu li de maneira primitiva, de primeira, mas eu já achei que ali guardava-se uma cultura política, uma tradição mais rica, mais séria, mais ligada mesmo aos processos que existiram e tiveram sucesso. E aí eu comecei a me atrair pelo marxismo-leninismo, sabe? Até que em 2017 eu me aproximei do PCB, depois do ato que o PCB... Não só por causa do ato, né? Mas principalmente depois do ato que aconteceu numa situação de greve geral, uma greve geral vitoriosa, em abril de 2017. Eu vi que o PCB se organizava diferente nas marchas, tinha uma comissão de segurança, a bateria era mais organizada e coisas assim, e eu vi um diferencial, sabe? Fui no site, pesquisei textos do PCB sobre a conjuntura, a leitura que eles faziam, né? E eu achei coerente, porque tanto enfim, fugia de um processo que estava tendo naquele ano do golpe. Ali, em 2016 e 2017, o PCB fugia de uma interpretação vitimizadora do petismo, sabe? E tinha um posicionamento um pouco mais crítico, como, beleza, está ocorrendo um golpe, está ocorrendo um processo em que a burguesia está querendo aplicar seu programa à força, né? Mas, por outro lado, a gente não está conseguindo reagir porque a gente viveu vários anos, mais de 10 anos, com a social-democracia, com o campo democrático popular, conduzindo a esquerda, né? Liderando a esquerda. Então tem explicações mais complexas. Quando eu vi que tinha essa leitura e se diferenciava do PCdoB, do PT, às vezes até mesmo do PSOL, eu vi que o PCB tinha ali uma chama a se fazer crescer, sabe? Tinha um potencial revolucionário interessante. Agora, quando você contou desse seu processo de aproximação, que você mencionou seu histórico de participar também de ações de grupos anarquistas, né? Começa a fazer ainda mais sentido aquele texto que você escreveu recentemente. Eu não estou com o título na ponta da língua, é sobre um certo apartidarismo da esquerda, não é isso? Queria falar um pouco desse texto porque é um texto que eu achei muito bom e muito importante. Toda a nossa militância também está lendo, né? O apartidarismo que a gente viu, inclusive, foi um dos fatores determinantes para 2013 tomar o caminho que tomou, né? Por que você acha ainda, em 2023, que a forma partido é tão importante para a gente construir uma organização proletária capaz de, né, coordenar a revolução? Olha, o texto, né, primeiro falando do texto, eu acho que foi importante eu ter lançado nesse momento em que os defeitos dos partidos, os defeitos que sempre existiram, alguns deles, né, outros são mais novos e tudo mais, no momento em que esses defeitos determinam bastante a opinião das pessoas sobre a forma partido, né? A gente olha para alguns partidos, vê que tem alguns traços de degeneração, de ideias tortas e acaba desacreditando da possibilidade daquele instrumento ainda assim ser melhor do que outras opções. Eu acho que a forma partido ela continua muito atual porque ela traz consigo, como eu coloco no texto, né, uma tecnologia mais complexa de resolução dos problemas e ao mesmo tempo coesa, ao mesmo tempo dentro de casa, sabe? Ao mesmo tempo em que a gente consegue se fortalecer com as nossas divergências ali dentro da própria casa, dentro do próprio instrumento. Acho que esse seria um primeiro ponto. Um outro ponto seria o próprio histórico da classe trabalhadora, histórico revolucionário da classe trabalhadora. As revoluções que deixaram legado enquanto estrutura, sabe? As revoluções que deixaram prédios novos, estatais fortes, as revoluções que deixaram fortes tradições culturais, que foi o caso das revoluções
anticoloniais de África, foi o caso das revoluções no leste europeu, foi o caso das revoluções na América Latina, alguns processos, né, de levante popular e tudo mais. Eu acho que esse histórico da classe trabalhadora mundial nos ensina o seguinte, né, que essa forma nos facilitou a chegar nesses espaços. E não necessariamente foi ela que nos levou ao fracasso em várias dessas experiências. Os fracassos dessas experiências muito se devem à pressão imperialista externa e a problemas de relações humanas mesmo, em termos de política. Vejo também que hoje, aquilo que se opõe à forma partido não se mostra mais avançada em quase nenhum ponto, sabe? Atos de massa, ações de massa por si só, vários partidos que se entendem como revolucionários já aplicam, autonomistas também, né? A literatura revolucionária é produzida também pelos partidos revolucionários e por autonomistas também. Uma série de coisas que nos colocariam em desvantagem, não nos colocam hoje ainda em desvantagem, enquanto forma partido. Então, acabo me convencendo de que, por mais que seja defeituosa, ela ainda continua sendo a estrutura ideal para a gente propagandear a revolução, para a gente dirigir processos revolucionários, ou até mesmo contribuir para dirigir, porque, pelo menos o PCB entende que vai fazer parte de um grande bloco revolucionário do proletariado, que não vai dirigir sozinho a revolução. No entanto, se não existissem partidos para se compreender, para se entender no papel de fazer esse processo, talvez esse processo seja feito de maneira mais dispersa e isso pode fragilizar esses processos, né? Leituras recentes que ajudam a entender o caráter tecnológico do partido pode ser identificado nos escritos de George Dean, né, do PSL dos Estados Unidos, que não é o exemplo que mais se aproxima do que a gente entende como partido revolucionário, mas é um partido ainda autêntico, que faz algumas ações interessantes. A gente pode consultar também os pontos de vista de Sankara com relação ao partido de vanguarda, ao centralismo democrático. A gente pode consultar também o próprio livro, o próprio escrito do Lenin, Partido Socialista e o Revolucionarismo sem cunho partidário, que é onde Lenin explica o quanto que as lutas espontâneas são frutíferas, são importantes, mas elas não podem ser entendidas em si mesmas. A gente tem que entender ela como um processo primitivo de luta e a gente tem que levar, né, procurar aprender e ensinar com essas experiências espontâneas para profissionalizar as experiências espontâneas e artesanais. Lenin explica ali nesse texto, assim como também acho que aí fica o coração no próprio Marx e Engels. Qual que é o argumento que eu uso no texto? A insistência no revolucionarismo sem cunho partidário, que é o título, né? Eu coloco que alguns, e em especial, tem uma pessoa em especial que tem visibilidade dentro dos círculos de esquerda, né? No caso é o Chavoso da USP, todos sabem, né? Já a essa altura. Eu chamei de palestrante no texto. Enfim, pessoas como o Chavoso da USP, e todo respeito ao trabalho intelectual dele, mas pessoas como ele entendem que é possível ser marxista revolucionário, né, sem pretender procurar ou construir um partido, no mínimo pretender, porque eu vi que ele soltou um posicionamento em suas redes sociais dizendo que não pretende definitivamente entrar em um partido. E eu vi contradições nisso porque o esforço do Marx, em 20 anos de trajetória, não que ele só tenha tido 20 anos, mas em 20 anos, um dos esforços do Marx era se opor aos anarquistas, demonstrando que o proletariado tinha que se unificar num partido unificador, de lutas, né, para guiar o processo revolucionário e disputar politicamente o próprio Estado. A própria construção do Estado socialista implicaria na formação de um partido e implicaria que esse partido disputasse as lutas do proletariado. Se a gente for ver o Congresso de Haia, que aconteceu em 1872 e que deu origem ao livro A Crítica do Programa de Gotha, do Marx, o estatuto que foi aprovado daquele Congresso de Haia é o estatuto que demarca a superação marxista desse debate.
Tá ligado? O Marx ele pediu a fala no Congresso de Haia mais de 100 vezes. Isso está registrado em alguns escritos sobre esse congresso. Mais de 100 vezes o Marx se esforçou em falas, né, para defender a forma-partido contra os anarquistas, né? Então não é uma ideia apenas leninista, porque tem gente que entende que, bom, eu sou marxista, não sou marxista-leninista, então não sou obrigado a construir partido. Mas não. O embrião do partidarismo está em Marx e Engels. Não começa em Lenin. Lenin apenas aprofunda e aperfeiçoa a descrição, a caracterização da forma-partido. Então o texto ele vem com essa proposta de demonstrar o seguinte, ó, se você quer fatalizar que a forma-partido não serve mais e que ela é necessariamente burocrática e que no Brasil não tem partido que preste, beleza, você pode fazer isso porque você tem liberdade. Agora falar isso. E na mesma linha de raciocínio se defender um marxista, um defensor do socialismo científico, eu acho contraditório, porque o embrião, aliás, a forma-partido já vem no embrião do socialismo científico, que está em Marx e Engels, né, que ultrapassou ali o socialismo utópico e tudo mais, que superou. Né? Então, acho que o espírito do texto é isso. E sobre 2013, de fato, acho que se a gente tivesse um partido forte que se coloca como revolucionário, atuante e minimamente grande ou médio naquela época, aquilo poderia ser diferente. Porque chamaria a atenção das pessoas. Por exemplo, o MTST estava presente em 2013 e muito do que o MTST é hoje de tamanho se deve àquele momento em que eles deram as caras. Imagina se a gente desse as caras enquanto movimento comunista de forma mais forte, mais coesa, né? A gente talvez colheria melhores frutos daquele momento, né? Os atos de 2013 não tinham carro de som, os atos de 2013 tinham um trajeto definido de acordo com a decisão de grupos paralelos ali no ato e que reivindicavam a organização do ato, mas reivindicava também a partidarismo e tudo mais. Então, é claro que faltou ali uma série de elementos que daria forma para aqueles atos e faria com que esses atos fossem mais determinantes. Um programa comum não tinha, né? Começou com a pauta e terminou em várias e tudo mais. Tudo isso, é claro, faz parte da história dos processos políticos em que a classe trabalhadora brasileira vai ter que passar. A gente tinha que passar por aquilo, a gente passou, mas se a gente tiver que fazer um balanço, eu acho que se a gente tivesse mais preparado partidariamente, vamos chamar assim, a gente capilarizaria aquele momento melhor. E talvez até se a gente tivesse mais capilarizado, né? Outro problema que você debate, não só no texto, também no Twitter, né? A inserção dos partidos revolucionários na classe trabalhadora e particularmente na classe trabalhadora negra, né? Por mais que seja falso dizer, por exemplo, que o PCB é um partido de pessoas brancas, isso é uma mentira completa, de fato a gente tem que reconhecer que o nosso partido, como outros, está muito aquém do perfil da classe trabalhadora brasileira, que é mais de 50% negros e pardos, né? Algo que não se verifica. Por que você acha que os partidos revolucionários até agora têm tido tanta dificuldade nessa inserção? Olha, é muito importante essa pergunta, importante respondê-la publicamente, né? Num veículo público. Eu faço bastante essa análise, esses balanços internamente também, para a gente tentar tirar um plano de ação lá na minha célula, no meu núcleo da minha região do PCB, né? Acho que é interessante a gente historicizar o movimento comunista brasileiro, né? Colocá-lo na história e a gente parar de entender, como muitas pessoas entendem, né? Como se a história tivesse começado ontem. A verdade é que os partidos comunistas, no plural, hoje no Brasil, são pouco determinantes no cenário político e conjuntamente são pouco determinantes devido ao processo devido aos efeitos da queda da União Soviética e aos efeitos da repressão política que o movimento comunista sofreu entre os anos 80 e 90. Né? É importante a gente lembrar que no movimento comunista brasileiro, quando a ditadura prendeu e matou uma série de lideranças, a prioridade da ditadura, né, logo em 64, não era prender intelectuais, artistas, era prender sindicalistas, era prender negros, né? Coisa que é pouco falada na literatura antiditadura. E a gente chegou nos anos 80 com o PCB fragilizado, a gente chegou nos anos 80 com várias organizações guerrilheiras, né, tendo sido ceifadas, a gente chegou nos anos
80 e 90, com um espaço grande para a social-democracia ocupar nesse lugar. A queda da União Soviética fez com que uma cultura política nos países fosse mais pelega, mais social-democrata, né? Perdesse o seu lado mais revolucionário, mais marxista-leninista, né? E aí a gente entrou nesse século com o marxismo sem uma das pernas, né? Com o marxismo capenga, com produções teóricas limitadas e influenciadas pelo eurocomunismo e tudo mais, né? Então, é importante a gente colocar o movimento comunista brasileiro na história antes de fazer alguns apontamentos críticos com tom de lacre, com tom de querer se sair como a pessoa que entendeu a fórmula. A esquerda tem que ir para a periferia, eu entendi essa fórmula e por isso eu vou bater em todos os partidos de esquerda que não fazem isso. Muita gente cai nessa vibe, né? E acho que antes de cair nesse papinho de ficar criticando todo dia a falta de negros na esquerda, a gente tem que pensar na história do movimento comunista brasileiro. Um dia não foi assim. O PCB nos anos 40, por exemplo, era o partido que tinha inserção em quase todos os bairros centrais para a luta de classe nas grandes cidades. Para não dizer todos, enfim. Existem vários escritos que retomam isso. Bom, acontece o seguinte, eu escrevi uma tese para o Congresso da OJC de 2022, para a etapa estadual, que defendia que a gente aplicasse algumas táticas, ou melhor, alguns métodos de inserção mais específicos, né? Sem entrar tanto em detalhes, eu diria o seguinte, alguns apontamentos que eu fiz nessa tese. Um primeiro apontamento seria o seguinte, uma constatação. Em 2013, no Congresso de 2013, não se vê a menção nas resoluções da OJC, em específico, a juventude do PCB, sobre a existência de algum núcleo de bairro. Em 2015, ainda não se vê, mas já se vê a tarefa de se inserir nos bairros. Em 2018, no outro Congresso da OJC, já se vê sendo citado que a gente já tem alguns núcleos de bairro e a gente precisa ampliar. E em 2021, 2022, a gente estava preparando o Congresso e constatamos que existe uma série de núcleos de bairro no Brasil. E que, inclusive, gerou uma grande dificuldade para construir o Congresso, devido à explosão de pessoas que entraram na juventude e que entraram no partido também. O que aconteceu, então? Ora, esse problema está sendo gradualmente solucionado. A gente não está parado no tempo e a gente não precisa, por exemplo, fazer esses apontamentos fatalizando a possibilidade. Bom, já que é um partido que já teve em sua história a maioria brancos e não periféricos, bom, nem vamos construir, é partido de branco e periférico. Ora, se as pessoas que estavam no PCB em 2013 e 2015 pensassem assim, os poucos periféricos e negros que já tinham naquela época pensassem assim, era só eles desistir de construir. A gente citaria aí o próprio Jones, a gente citaria o próprio Lucas Prestes, meu parceiro da minha quebrada, que são pessoas que entraram em 2013, quando o partido tinha uma predominância branca e pequeno-burguesa, e se eles tivessem desistido, a gente não estaria aqui hoje, podendo afirmar, batendo no peito, não, somos um partido branco, você está errado. Se a gente pode falar isso hoje, é graças aos poucos periféricos que um dia tiveram coragem de construir esse partido quando ele era a maioria branca. Então, isso junta também com toda a reflexão sobre a forma partida e a necessidade de construí-la. Porque muita gente não a constrói devido ao desânimo com esse fato que você colocou na pergunta, o fato de que a gente tem pouca inserção. Então, eu acho que isso tem mudado, não é só o caso do PCB, é o caso também da UP e do PSTU, que se reivindicam revolucionários e estão se proletarizando aos poucos, isso é fato. O PSOL até se antecipou nessa, mas o PSOL, no caso, é mais fácil para eles, porque eles filiam com menos critério e eles abordam uma série de lutas de uma série de formas que não necessariamente dificulta a vida deles. Mas acho que é um outro assunto. E aí, só falando uma outra parte da resposta, eu diria o seguinte, que no caso de leninistas, e o Lenin no Que Fazer já traz isso, né? Entre os próprios leninistas, é difícil difundir o marxismo, porque os leninistas são muito criteriosos, certo? Você construir um partido leninista nunca foi fácil e ninguém falou que seria. Hoje a gente enfrenta a dificuldade de não ser fácil e as pessoas meio que desistem, meio que se desanimam porque não tem a composição que a gente espera. Eu acho que o espírito tem que ser,
tá pouco proletarizado, então vamos lá, vamos construir essa porra então, já que eu sou o periférico iluminado, que sei de tudo, da solução das coisas, que é o que muita gente se pensa, vai lá e constrói o partido, porra, o partido precisa de você, sabe? Eu acho que o espírito tem que ser esse, sabe? Acho que quem se define como marxista-leninista, se defender como marxista-leninista implica em defender pautas realmente radicais no âmbito nacional. Estatizações, sem muita negociação com a burguesia, sabe? A não conciliação de classe, as reformas reais, que nem os reformistas conseguem aplicar, e enquanto o Petro, por exemplo, na Colômbia, consegue fazer uma agitação em torno de reformas bem mais eficientes, né? Ser leninista na América Latina, nos países periféricos hoje, implica em você defender um programa mais radical do que a social-democracia. Qual que é o desfecho disso? Uma dificuldade maior em penetrar na classe. Enquanto a social-democracia e o campo economicista, em especial, que acho que é importante a gente colocar esse nome, enquanto o campo economicista vende sua demagogia de matar a fome do trabalhador amanhã e não resolver mais problema nenhum, que é isso que os economicistas vendem, né? Bom, vote na gente, que a gente vai te dar um programa de moradia e alimentação, e é isso. Não fala de banco, não fala de várias paradas, né? No mundo todo a social-democracia tem posturas assim. Nós não podemos ter posturas assim. Então, a consequência é ter dificuldade para penetrar no trabalhador, que, como disse Lenin, a classe operária, só pela classe operária, sem procurar entender a história, as outras classes, ela atinge a consciência sindicalista apenas. Né? Para a classe operária, um dia, conhecer o socialismo, teve que ter um contato com a intelectualidade interessada no proletariado em algum momento da história. Quem era essa intelectualidade? Marx, Engels, Lenin, né? Que não eram da classe trabalhadora. Enquanto eles estavam teorizando, indo para congresso, no próprio filme do Marx tem isso. Enquanto eles estavam pensando em congresso, as esposas deles estavam cuidando das casas, né? Enfim, os trabalhadores estavam trabalhando na manufatura, enquanto os caras estavam lá escrevendo, né? E se não fosse eles, a gente não estaria aqui com essa luta. Então, acho que é importante também, enfim, a gente ter essa visão um pouco mais ampla da situação, tá ligado? E para se inserir nos bairros com mais autenticidade, para se inserir no seio da classe trabalhadora com mais autenticidade, a gente já tem que ir para as ações com isso na cabeça. Olha, eu sou leninista, é difícil mesmo, um petista, alguém do PSOL, alguém do PCdoB convenceria essa pessoa mais fácil do que eu, mas eu não vou desistir. E é por isso que os leninistas têm mais dificuldade. Perceba que no movimento comunista, quem tem mais facilidade para recrutar periférico, proletário, é quem tem um programa mais mínimo. Movimentos de moradia, certo? Enfim, brigadas comunitárias e tudo mais, que não implicam em defender o socialismo para o Brasil. Quem quer socialismo para o Brasil, né, uma revolução mundial possivelmente, vai ter dificuldade de penetrar na classe, entendeu? É isso, eu acho que é isso, e isso só é motivo para a gente continuar na luta. E é importante pontuar, assim, que é óbvio que a gente não está contra os programas paliativos. A gente vai estar a favor de, basicamente, toda iniciativa que buscar melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, né? É óbvio que a gente apoia programas de distribuição de alimentos, a gente apoia, por exemplo, as cozinhas solidárias, a gente apoia a luta por moradia, e a gente apoia algo que é particularmente importante aqui no Brasil também, que é a gente conseguir reformar a nossa polícia para combater o genocídio das populações periféricas, né, que continua acontecendo. 2 dias atrás, inclusive, foi num ato, porque agora a gente está finalmente conseguindo andar com o processo dos responsáveis pelo massacre de Paraisópolis, né? Você quer contar um pouco sobre o que foi o massacre? Porque como a gente tem um podcast nacional, eu imagino que quem não é de São Paulo não necessariamente vai estar familiarizado com a situação. Não, beleza, perfeito. Acontece o seguinte, no dia 1º de novembro, tá? Se eu estiver errando a data, me corrijam se eu estiver errado aí, quem for comentar o registro desse podcast, mas no final de 2019 acontecia um baile funk bastante tradicional na cidade de São Paulo, que é o baile da 17. Aquele ano, em especial, aqueles 3 anos, né, 2019, 18, 17, foi marcado na cidade de São Paulo pela repressão aos bailes funk. Se a gente for reparar nas campanhas de deputados de direita em São Paulo,
e policiais, muitos policiais, Coronel Telhado, esses caras, eles, né, elaboram uma série de vezes, né? Primeiro, eles interagem bastante com o assunto baile funk, muito mais do que a esquerda, muito mais mesmo. Inclusive, eles se elegem com esse assunto, prometendo que vão combater os pancadões. E a cidade já estava marcada por isso há uns anos atrás, há uns anos antes daquele episódio de Paraisópolis. Em 2016, por exemplo, teve um projeto de lei de criminalização dos bailes funks, né? Isso é verdade. Foi enquanto o Haddad era prefeito. Inclusive, cabe dizer que o Haddad até tentou dar uma esfriada nessa ofensiva da direita, né? Enfim, ele teve uma postura que eu diria melhor do que eu imaginava, né? Inclusive, foi criado ali um projeto Funk SP, que era um projeto que promovia bailes na cidade organizados pela prefeitura, mas que não teve forte adesão, porque a juventude não gosta de bailes com a presença da GCM, bailes que acabam cedo, bailes agendados com muita antecedência e que depois vai demorar para ter de novo. A população não compra muito isso, gosta de baile espontâneo mesmo. Bom, esse conflito já era uma constante na cidade de São Paulo, sempre foi na história dos negros brasileiros. Desde a época, né, da capoeira, do samba, depois, exato. Conforme a gente começou a ter o aumento do rap, né, nos anos 90, não importa qual seja a manifestação cultural, musical que as populações periféricas fazem, sempre houve a tentativa de reprimir isso, né? Isso, de criminalizar. exato. As formas de manifestações culturais dos trabalhadores brasileiros de modo geral, em especial da população negra, né, da população não branca, mas também das classes populares de maneira geral, sempre foram reprimidas de alguma maneira, sempre foram enquadradas de alguma maneira numa concepção de organização da cidade, organização da disciplina para o trabalho, sabe? Também pelo ódio de classe, pelo ódio cultural, pelo racismo que tem, né, de não ligar muito para o que os pretos fazem, para o que os periféricos fazem, mas fundamentalmente para controlar o proletariado, controlar mesmo as mentes e corações do proletariado. É para isso que serve, né? E, bom, naquela noite em Paraisópolis o baile estava fervendo, né? Estava pegando fogo como já vinha acontecido, né? Então é som alto, muitos moradores preocupados com seu sono, com sua noite de sono e tudo mais. Naquele mês, a polícia já fazia uma operação na favela porque chegaram a matar um policial, um sargento, certo? E aí, a gente sabe que na história das polícias brasileiras e na sua relação com as periferias, quando morre um policial, eles gostam de retaliar de maneira radical para chocar a comunidade. Para chocar mesmo. Então, tipo, você tem orgulho da sua quebrada e você foi lá e matou um policial para defender sua quebrada. Então é o seguinte, a gente vai assassinar a sua quebrada. Essa é a lógica que permeia ali a mentalidade dos esquadrões da morte, das milícias e tudo mais, né? No caso de São Paulo, são esquadrões da morte policiais ligados a esses interesses, né? E o que aconteceu? Naquela noite, sob o pretexto de perseguir um motoqueiro que estava armado, a polícia começou a adentrar na região do baile. A polícia já estava fazendo blitz por fora ali da favela e aí adentrou na região do baile. Bom, dispersão sempre acontece. Ali, para os funkeiros, né, era só mais uma dispersão. Essa história de que estava perseguindo um motoqueiro e que mataram a polícia são histórias que a gente vê aí nos jornais em algumas versões. Mas a verdade é que a repressão contra os bailes já era uma constante. E se ali tinha pretexto ou não, ainda é repressão contra os bailes. É isso que eu quero dizer. Bom, com pretexto específico ou não, a polícia entrou no baile hostilizando os funkeiros, como eles sempre fazem. E aí, é claro, eles vão ter tanto uma reação que acho que não foi maioritária naquele dia. Geralmente, quando a polícia entra, as pessoas só vão embora mesmo. O pessoal tá com tênis limpo, o pessoal tá com roupa cheirosa, o pessoal tá com bebida na mão. O pessoal não vai tacar pedra na polícia não, no baile. Só que a polícia chegou e falou, na versão dela, que ela foi hostilizada na favela quando entrou no baile, né? O que é uma mentira completa, de acordo com a versão dos moradores. Enfim, acontece que com a dispersão, e a palavra dispersão aqui, você já imagina como o que está incluso nisso? Violência arbitrária, xingamento. Se você for ver os vídeos, os polícias falam que vai morrer, eles ficam falando isso. Essa é a dispersão da polícia militar e dando cacetada nas pessoas. Isso fez com que várias pessoas entrassem nos becos, certo? Até porque é um bairro constituído por becos. Se eu não me engano, na região de Paraisópolis tem poucas avenidas regularizadas, com calçada e tudo mais.
É. E a polícia encurralou esses jovens nos becos. E aí várias coisas podem acontecer, né? Alguns foram mortos, por exemplo, com asfixia mecânica, que significa um enforcamento direto, significa ser sufocado diretamente e não de maneira generalizada no meio da multidão. Enfim, são detalhes que a gente nem precisaria entrar, mas só de dizer que a polícia encurralou vários jovens nos becos de uma favela e que 9 morreram, a gente já imagina a brutalidade com a qual a polícia agiu ali naquela ação. Aí, bom, só há 2 dias atrás, né, no dia 25 de julho de 2023, certo? Quase 4 anos depois, veio ter a primeira audiência para escutar as testemunhas e pessoas ligadas ali, enfim, para escutar quem presenciou as testemunhas, né? 4 anos depois, o que escancara e o que demonstra bastante a cara da polícia brasileira, a cara da justiça brasileira, que é essa, né? Tratar com lentidão esse tipo, 9 mortes, 9 famílias e toda uma comunidade, e, enfim, toda uma massa fanqueira comovida, você trata com desdém. Demora 4 anos para fazer a primeira audiência. Agora vai algum político se envolver em algum caso de corrupção. Tipo assim, no alto clero dos incidentes no Brasil, a resolução é rápida, né? Os caras já vai com a Polícia Federal na casa de fulano, é jornalismo pra caramba, espetacularização dos casos de corrupção e de busca, apreensão e casos que envolvem polícia. Agora, quando se trata de periferia, eles tratam a si mesmo, entendeu? Eles tratam a si mesmo. Enquanto a gente falava no ato, os policiais que escutavam as falas das mães e tudo mais, hora ou outra davam uma risadinha, cochichavam entre eles, sabe? É assim mesmo que eles agem. Enfim, vamos esperar que sejam punidos os 31 policiais envolvidos, sendo que apenas 12 foram no fórum, né, e foram incriminados. Então, assim, vamos esperar que a punição seja feita para o máximo de envolvidos possíveis, que é para pelo menos, no mínimo, já que a gente perdeu as vidas, no mínimo, demonstrar para a população brasileira que se a gente apertar os carapeiras, que se a gente ir para cima, a gente consegue pressionar as coisas, né? Para pelo menos isso, sabe? É importante a justiça para pelo menos isso. E para fazer pagar também, para fazer punir, para punir esses policiais assassinos que se envolveram nesse caso de Paraisópolis, nesse massacre. E, enfim, é um problema que tem tudo a ver com como eu lancei um vídeo esses dias, né? Tem tudo a ver com a configuração da cidade de São Paulo, a história dos trabalhadores nas cidades, em São Paulo, no Rio, nas grandes cidades, Salvador e tudo mais. A história desses trabalhadores nessas cidades explicam por que hoje o baile funk é criminalizado através da lei do Psil. É a lei do Psil que é, enfim, o estopim, o fundamento de várias das ações da polícia nos bailes funks, né? Que aí depois das 10 horas tem que abaixar o som, tantos decibéis e tudo mais. A questão é que quando eles vão na Vila Mariana, na Vila Madalena, pedir para alguém abaixar o som, eles não tacam a bomba, né? Eles não agridem as pessoas generalizadamente como eles fazem na periferia, enfim. Para não falar na quantidade de estabelecimentos nas áreas centrais da cidade, né? Especialmente nos bairros onde vai a juventude da burguesia ou da classe média, né? Estabelecimentos que pagam para poder continuar com o som, paga para a polícia e foda-se. Isso, exato. Tem uma propinazinha envolvida aí. Na Rua Augusta, por exemplo, né? Pô, a Rua Augusta, eu vejo a polícia ela reprime muitos bailes com pretexto de que tem tráfico e moto roubada. Mano, toda vez que eu vou na Rua Augusta é uma loucura, sabe? Eu odeio a Rua Augusta, mas às vezes você tá curtindo com um amigo no centro, ele te arrasta pra lá. Vamos num bar ali e tal, aí você vai parar na Rua Augusta. Eu odeio, mas para não fazer desfeita, eu vou lá e acompanho um colega. Várias vezes que isso aconteceu, eu tô na calçada de um lugar e passa uma pessoa vendendo droga abertamente, anunciando na calçada, sabe? E não é ali a polícia, nem por isso a polícia fecha a Rua Augusta de ponta a ponta, igual fazem com os bailes, para reprimir aqueles jovens que estão curtindo. Sem contar no som alto, sem contar em uma série de questões que, enfim, fazem com que a polícia haja de maneira seletiva, né? Janderson, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria falar um pouco do single que tá para lançar agora, né? Que você fez um feat com o Revolu Flow. Conta pra gente, inclusive queria falar um pouco do Vozes da Revolução também, né? Pra gente depois falar desse feat do Revolu Flow.
Não, beleza. Quanto ao feat com Revoluflow, a gente a gente gravou há uns meses atrás. Revoluflow é um grupo, né, de rappers ligados, alguns deles, ao Partido Comunista Brasileiro, também assim como eu. Né? Eu não lembro se todos ali que acompanham o Revoluflow constroem o PCB, eu acredito que não, mas alguns dos membros constroem. E aí a gente compartilha das mesmas ideias revolucionárias, né? E desde quando nos conhecemos, né, camarada Janderson e Revoluflow como um todo, a gente promete um feat entre nós, a gente participa de várias atividades em comum ligadas ao partido e tudo mais, e é um prazer para mim trabalhar com o Revoluflow. A gente gravou lá na zona leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, longe pra caramba do Jaraguá, minha quebrada, e vai lançar no dia 29, depois de amanhã, no sábado, Inimigos do Capitalismo. Nessa música, enfim, a gente apenas destila ódio de classe contra a burguesia, né? Que é o que a gente mais gosta. Enfim, no meu verso, por exemplo, eu falo uma frase, né, que eu sempre quis falar em música, que é: o meu sonho é pisar em um racista, né? Eu fico imaginando um racista ouvindo isso, frustrado e com raiva, e aí me motivou mais e mais a fazer esse verso. Enfim, o Vozes da Revolução, vamos chamar de um coletivo, né, de MCs e artistas de modo geral, produtores e tudo mais, né, ligados também ao Partido Comunista Brasileiro. Começou com 6 MCs, 6 intérpretes e uma equipe de produção e técnica, mas hoje a gente já está com mais de 14 artistas, intérpretes e outras pessoas ligadas também. Logo, logo, a gente vai ter mais corpo político, técnico, para tocar os trabalhos, né? Talvez até um vínculo formal, quem sabe, com o Partido Comunista. Bom, o Voz da Revolução surgiu a partir de uma ideia de fazer o Cypher do Centenário. Uma música, um rap para o centenário do partido. Uma ideia que partiu do Drop Soviético, um dos artistas que participam. Ele estava pensando que a gente tinha que movimentar mais os círculos de artistas do partido, trabalhar conjuntamente, coisa que todos nós sentíamos, mas poucos tinham iniciativa e coragem. Ele chegou, falou para mim, eu cheguei, falei para o Primitiva, a gente já montou um grupo, convidamos outros artistas. A hora que a gente foi ver, né, a gente viu que tinha potencial para fazer várias coisas, né? Pô, a gente começou a ter um monte de ideias e referências, a gente pegou o documentário Fomos, Somos e Seremos Comunistas e integramos na música, né, as falas do Ivan Pinheiro, do Prestes, no Roda Viva, da Ana Montenegro e tudo mais. A gente colocou essas falas ali, Gregório Bezerra, né, na música, para saudar os 100 anos desse instrumento da classe trabalhadora, o instrumento mais velho e mais sólido da classe trabalhadora que a gente tem hoje no país, que é o PCB, né, que apanha e não cai, apanha e não morre, né, e continuará sendo assim enquanto a gente continuar existindo. Vozes da Revolução e Revoluflow, né, e esse feat com Revoluflow, são 2 projetos que enriquecem o repertório da música de luta, né, da arte de luta, da arte revolucionária dessa nova década que a gente está desenvolvendo, que a gente está sendo pioneiro, né? Desses artistas que se assumem abertamente comunistas, se assumem abertamente da tradição do socialismo revolucionário, do socialismo científico, sabe? Coisa que a gente já via alguns ensaios no movimento hip hop na história do Brasil, sempre tiveram rappers ligados à militância política, mas nem sempre de maneira tão direta e explícita e mesclando com a estética, como eu posso chamar? A estética comunista, a estética do vermelho e amarelo, sabe? Mas sem perder a originalidade periférica. Essa mescla da tradição do socialismo científico com a cultura periférica brasileira, eu acho que é fundamental a gente desenvolver com força agora para a gente recrutar e chamar a atenção de um novo perfil de jovens. Eu, por exemplo, comecei a militar com mais coragem no movimento comunista quando eu percebi que existiam rappers e pessoas ligadas ao movimento hip hop que defendiam a esquerda, que defendiam a revolução, Marighella, tal, as tradições do Che Guevara e tudo mais. Se nós, MCs comunistas, mostrarmos a nossa cara, a nossa música, o nosso som, né, com coragem, falando mesmo das figuras que a gente gosta, dos processos revolucionários que a gente gosta, a gente vai chamar a atenção daquele jovem que está quase lá, mas só falta se identificar com alguma parada
mais original, que dialogue mais com a vida dele. No meu caso, eu citei nessa entrevista aqui que a gente está fazendo, eu citei o Marighella. Se não fosse a música Marighella dos Racionais, talvez eu chegaria em 2014, na época do golpe contra Dilma e tal, pensando que esquerda ainda era vagabundagem, era fazer protesto para a avenida e só. Eu talvez não ligaria tudo isso a uma missão histórica do proletariado, né, que é a impressão que a gente tem de grevistas de esquerda, a primeira impressão. Né? Pessoas que fazem isso porque quer, e não porque existe toda uma história de classe que guarda essa tradição, guarda essa cultura de luta. Né? E talvez os artistas revolucionários cumprem o papel fundamental de, muitas vezes, validar a linha política que a pessoa defende, muitas vezes representar na cultura a linha política que a pessoa defende. E a gente se propõe a defender o marxismo-leninismo nas músicas mesmo. E essas duas iniciativas são a expressão disso, tá ligado? Janderson, queria te agradecer demais por ter participado dessa entrevista, especialmente por ter vindo até aqui pra gente gravar na sede presencialmente. Foi muito legal. Eu queria só que você passasse todos os lugares onde o nosso público pode acompanhar o seu trabalho. E aí, para você que tá ouvindo, a gente vai deixar uma música do Janderson na outro aqui, para vocês curtirem, então não deixa de ouvir. Beleza, ó. Camarada Janderson você encontra no YouTube, certo? No YouTube tem 2 canais, mas acho que todo artista que tem vínculo ali com o Spotify tem esses 2 canais. Tem o Camarada Janderson Topic e o Camarada Janderson apenas. Siga o Camarada Janderson, certo? Que é o meu canal oficial, onde eu lanço não só músicas que vão para o Spotify, mas também meus vídeos sobre política, vídeos informativos, né, que eu lanço lá. No Spotify é Camarada Janderson, em todas as redes é Camarada Janderson, certo? No Twitter é Camarada Janderson, no Deezer, nas lojas de música é Camarada Janderson e no Instagram é Camarada Janderson também. Camarada Janderson em todas as redes. No Facebook é Camarada Janderson 2, porque eu já perdi um perfil do Facebook já, tá? E sigam também, claro, as páginas do PCB São Paulo, da OJC São Paulo também. É isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Camarada Janderson, é o rap e o funk unidos pela revolução. Chega junto, camarada, inimigos do capitalismo, rumo ao poder popular. Yeah! Sou inimigo do capitalismo, meu sonho é pisar no racista. A nossa rima é Pavlinchenko, mata 309 nazistas. Mais uma bomba jogamos na pista, vai explodir só papo de visão. Funk com rap tipo 2 irmãos, o compromisso é a revolução. Sou do time de Sankara, Angela Davis, também Che Guevara. A nossa luta é pela quebrada, queremos os meios de produção. Nossa mãe cuida do filho do rico, nossa mãe arruma a casa do rico. E as crianças da periferia fica sempre à mercê do mundão. Organizando o ódio do trabalhador, já dizia o poeta, nessa cidade aqui não tem amor. Para poder conquistar o poder, nós não podemos pedir por favor. E o fascista nós põe pra correr, os cães de guarda do explorador. Organizando o ódio do trabalhador, já dizia o poeta, nessa cidade aqui não tem amor. Para poder conquistar o poder, nós não podemos pedir por favor. E o fascista nós põe pra correr, os cães de guarda do explorador. Da zona leste, tipo mundo surgido do submundo, na missão de resgatar os menores.
Revolu flow, sem massagem na mensagem, só ideia quente que bate forte sem dó. Rimas engajada, erradicando ideia errada na trincheira pra ver nossa juventude organizada. Caça emancipada, burguesia exterminada. A revolução não será televisionada, firme voo na batida que estou. A luta já começou pela vida e o amor ao povo trabalhador. Uma fim do capital dos privilégios do abastado opressor. Revolu flow, o mundo se formou. Somos as asas que o sistema não matou. Jamais se deterão a caminho da revolução. Nossa vitória é o futuro da nação. Tomar o que é nosso direito, reivindicar o que é do povo preto. Devolver ao vento que é do gueto. Acabar com a miséria desse mundo peçonhento. Tornar esse sistema esperança. Sofremos a tempestade, queremos a bonança. Uma luz no fim do túnel, mudança. Socialismo é o futuro, façamos renascer. Chega em mate o xadrez, quebrando regras do jogo. Peão derruba rei, hierarquia leva a ruta. Indígena sabe chora, pede socorro. Só em escassez pra silvar o povo. Sem da trono de monarca, nem herança de sons escravocrata. Acabou abono pra canária. Chegou a hora do troco, aqui se faz e paga. Sem privilégios, que será de burguês, por puro mérito. Vai lá, vira freguês, sem sacrilégio. Ocasião talvez, o certo pelo certo, instanciar se fez. Meritocracia anulada, uma nova trilha, nova estrada. Após guerrilha, reforma agrária. Equidade, cidadania necessária sem jamais fazer voto com pobreza. Prosperidade adota jamais avareza. O progresso de voto, seja fartas mesas. De fato tudo nosso, tudo o que nós almeja. A gente quer cultura, diversão e arte. Paz, justiça, insumo, inferir liberdade. Educação, estrutura, saúde, sociedade. A nossa altura, temos capacidade. Tudo é possível se o povo organizar, tornando acessível, bora habilitar. Plano infalível, juntos pra conquistar. Irreversível, poder popular, únicos, complexos, introspectivos. Jamais disperso no individualismo. Agindo objetivo, por siga acredito. Unidos construindo um futuro coletivo.